Bom, o pacote capas, ele é composto por 3 tamanhos, tá? De capa para o seu organizador aí, seja ele litúrgico ou capa de caderneta, ou mesmo de agenda, tá? Por que 3 tamanhos? Por quê? Detalhe, né? Ele pode ser feito no sintético ou no tecido. Esse aqui, ó, é o menor, é o que foi pensado em porta-liturgia. Então, e aqui, os diferenciais do projeto. Você tem 2 tipos de quilt, tá? Que você pode fazer tudo desse jeito aqui que tá, ou desse, ou mesclar como eu fiz aqui, tá? E também, esse aqui tem uma aba menor, e aí ele pode ser finalizado lá, só deixando o acabamento para a máquina, na bordadeira, ou não, como eu vou mostrar no outro vídeo. Essa versão é a versão agenda, olha só. Ela é bem larga, depois eu vou abrir para vocês visualizarem, tá? E aqui ela tá de ponta cabeça, por quê? Porque eu queria mostrar esse detalhe do outro lado, tá? A aba maior, que vem 3 tamanhos no nosso projeto, ela dá para fazer a personalização na aba também, se você quiser usar o quilt dos 2 lados desse aqui. Ah, eu não quero usar os quilts dos 2 lados, então você vai fazer dessa forma aqui, pode usar essa aba ou a aba intermediária, tá? Que eu tenho ela aqui, olha só, ela ficaria nesse formato mais ou menos, tá? Dá para se usar também, mas a ideia aqui é de personalização da aba. Ah, e eu não gosto que ele fecha para trás. Dá para fechar para frente? Claro que dá para fechar para frente. Olha como fica bonito. É lógico que aqui ela tá preparada para outra peça, né? E como eu disse para vocês, dá para, deixa eu tirar a agenda daqui de dentro, porque dá sim para finalizar na máquina se você não gosta do acabamento bordado lá dentro do seu projeto. Então, a sua capa você pode fazer de vários aspectos, tá? Tanto desse formato quanto no terminar ela na bordadeira. E aí aqui você pode dar o acabamento que você quiser na parte interna. Eu fiz simples, porque a ideia era mostrar o projeto para vocês e dar ideias de como terminar. Próximo vídeo eu vou mostrar uma peça que não tá acabada, tá bom? Mais um detalhe que eu quero falar naquelas duas capas, mas esse aqui, ó, é a versão intermediária de 5 centímetros. Por quê? Ah, eu quero uma capa que não seja tão fininha quanto a capa litúrgica, porque ela é bem fininha mesmo, que é pra esse fim. Eu quero colocar mais documentos na minha capa de caderneta. Então, essa aqui é a versão, tá? Eu mostrei pra vocês 3 versões de meio aqui. Essa aqui, ó, não está acabada, tá vendo? Porque eu não coloquei o forro na bordadeira. Eu vou fazer um forro aqui. E agora, o que eu queria falar a respeito das capas. Aqui, eu tenho acabamento em viés, eu ganho um pouquinho mais de espaço. Aqui, eu fiz no virado, entendeu? Direito com direito, e eu acabei obtendo uma peça um pouco menor na altura, mas que, como vocês puderam ver, entra perfeitamente numa agenda aí tradicional. Então, nós temos aqui várias versões para que você crie a sua capa aí de caderneta, ou capa litúrgica, capa para Bíblia, porque vocês viram que dá, né? Capa para agenda e personalizar das várias formas possíveis. Parte interna quanto à parte externa, vocês têm um potencial incrível aí para criar em cima delas. Nesse passo a passo, eu vou fazer a peça no sintético, tá? Mas, como vocês viram, pode ser feita nos 2 materiais, tanto no sintético como no tecido. E aqui eu tô bordando o meio quilt, tá? Eu já bordei a outra parte, que era o quilt todo de losango, e agora eu tô fazendo o meio quilt. Terminando esse processo, vamos fazer a união das partes. Nessa versão, eu fiz as 2 partes e coloquei o forro já. Por quê? Porque eu quero dar o acabamento do forro na bordadeira, mas tem outras formas de ser feita. Essa eu vou fazer dessa forma. A minha matriz, para a união das 2 partes da capa, ela vai fazer uma marcação para mim saber onde eu tenho que fixar as partes, tá? Para poder fazer esse encaixe, que nada mais é que um aplique, tá? Então, ele vai fazer, na hora que ele terminar, eu vou gravar para que vocês vejam como fixar aí nessa entretela, tá? A entretela rasga fácil. Tirei meu bastidor, e o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou colocar, como vocês podem ver, ó, eu cortei bem próximo a linha de costura aí da minha peça. E aí, eu vou colocar exatamente aqui, ó, nesse ponto, tá? E aí, eu vou colar com fita aqui, e vou fazer a mesma coisa nesse outro lado, dessa parte, tá? Pra que ele fique reto, bem rente e no mesmo, na mesma direção. E aqui, ó, eu vou virar aqui pra mim poder visualizar, vocês também. Ó, eu vou colocar rente aqui, ó, tá vendo? Rente a essa marcação. Vou colocar aqui, ó, centralizado bonitinho. Vou colocar minha fita primeiro pra segurar ela no lugar. Depois eu vou
colocar ali. Aí, aqui eu posso colocar reta, tá? Agora, o que é importante? Importante é essa parte ficar exatamente na mesma direção daquela, tá? Pode ser que você tenha cortado diferente aí. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar e deixar ela exatamente na posição de qual eu preciso. Utilize uma régua aí, que você vai conseguir deixar bem no lugar, tá? Peraí. Tá. Aí, agora, a gente vai lá pra máquina colocar o nosso material aqui no meio, textura de marcação, e a gente vai colocar o material, tá? Olha só. Ó, e aqui, ó, pode ver que até a minha fita ficou um pouquinho pegando aqui na minha marcação, tá? Eu vou colocar meu material nessa parte. Aí, aqui eu já posso até tirar, porque ele tá preso, e fixar ali pro outro lado, pra que não atrapalhe. E também, na hora que eu levar pra máquina, essa parte aqui não fique participando da costura, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar assim, vou vir com o meu material aqui, tá? Mais largo, pra que ele faça a linha de costura. E aí, depois, a gente vai colocar na parte de baixo aqui um forrinho, tá? Vocês vão colocar um forrinho do mesmo material que aqui a gente fez e vamos fazer o acabamento. Vou fazer aqui. Aqui vai ficar um degrau, né? Vai ficar um degrau, ele vai dobrar tudo, mas eu vou pôr um pedacinho do acoplado aqui, porque eu quero um efeito de continuidade. Coloquei um pedaço de acoplado na parte de baixo para não ter o degrau aí nessa junção. E vim com o meu material para que ele possa fazer a costura. E na sequência eu vou colocar também o forro do nylon emborrachado para acabamento. Olha só, eu coloquei só uma tirinha mesmo para compor aqui o miolo, para não ficar um buraco, tá? Se você quiser um diferencial e mais alto aqui, pode colocar por toda a parte, na hora da marcação aqui, já pode colocar o acoplado, tá? Eu vou colocar somente assim, e aí sim, agora, eu vou fixar, vou descer um pouquinho aqui, ó, pra eu poder fixar mais pra baixo esse material, tá? E aí, a gente vai poder fazer, colocar a parte de baixo também. Aqui eu vou prender lá do outro lado. Eu vou prender aqui, ó, tá? Porque ele vai passar ali, aí ele não vai atrapalhar e nem participar da costura. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar o meu forrinho, o meu nylon emborrachado. Agora, o meu nylon emborrachado, tá? Lado brilhante pra cima e o emborrachado pra baixo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou prender com fita, para que ele possa fazer a linha de costura e fixar o forro. Aqui, eu sempre falo pra colocar depois a linha na canelinha na mesma cor de cima, mas nesse caso, o nosso forro é branco. Então, pode deixar a linha da canelinha mesmo ali, pra que possa ficar da mesma cor do forro, tá? Aqui a única coisa que eu vou fazer agora é costurar e depois fazer os recortes. Agora, vamos fazer o nosso recorte, mas com muito cuidado. Com uma tesoura de ponta curva, você vai entrar junto da linha de costura aí, ó, mas vai deixar essa parte de baixo aqui sem recorte, tá? A gente vai cortar somente as laterais. E vai com cuidado, com bastante atenção, vai devagar por conta de não estragar o seu trabalho que está embaixo, de não furar o seu sintético, tá bom? Ou o seu tecido. Veja que eu deixo a parte de baixo sem recortes, porque vai ser fundamental depois na hora de alinhar com as outras partes.
Finalizando agora, vamos levar para a bordadeira para que ela dê o acabamento em ponto cheio. E aí, a gente finalize essa etapa da nossa capa. Finalizada essa parte externa da capa, vou mostrar para vocês algumas curiosidades do tecido agora. O que é importante saber sobre o tecido? Que mesmo sendo por flutuação, você precisa ter um campo maior aí nas bordas, porque o tecido encolhe diferente do sintético, tá? Aqui na de tecido, a gente vai fazer a versão de 5 centímetros do meio da peça, tá? Então, nesse caso, como ela é maior, eu já optei em fazer a marcação com o nylon acoplado. E aí, aqui depois a gente vai refilar as laterais para fazer a união do tecido. Recortado o meu acoplado, o que que eu tenho que fazer agora? Me guiar pela linha de costura aqui e a de baixo, para poder encaixar a parte da frente do lado do lado direito, e a parte de trás do lado esquerdo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui, ó, tá vendo? Costura com costura. Vou prender com uma fita aqui e vou fazer o mesmo lá na parte de cima. É importante que esse costurado aqui, ó, ele esteja uniforme no corte, tá? E aí, eu arrumo lá em cima, arrumo aqui embaixo, coloco a fita aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois eu venho mostrar pra vocês como vai ficar pra gente fazer a linha de marcação aí pra colocar o nosso aplique de emenda. Olha só, montado, tá? Direitinho. Agora, detalhe, se eu fizesse essa peça no sintético, eu poderia fazer bem rente, tá vendo? A essa linha de costura. E a essa linha de costura, porque meu sintético não ia encolher. Toda vez que a gente quilta uma peça, ele tem um leve encolhimento do valor inicial ali, tanto na bordadeira quanto na máquina de costura, isso é fato, tá? Então, dica, pega uma reguinha aí de escola, alguma coisa, e alinha o seu trabalho de um lado pro outro, porque ele vai ficar com essa diferencinha, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima. E aí, aqui, eu vou juntar ali, e aqui, peraí que eu não tô mostrando, peraí. Ó, tá vendo? As linhas de costuras estão alinhadas e vai ficar com esses milímetros aí. É cerca de 1 milímetro, mais ou menos, de diferença, tá? Pra poder ficar bem alinhado. Então, você vai seguir a margem do meio, mas você vai alinhar a parte do lado direito com a do lado esquerdo. Isso no tecido, tá bom? Aqui na bordadeira, eu vou... só coloquei isso aqui só pra ele fazer a minha marcação e não levantar a parte de dentro aqui. Mas agora ele vai fazer a marcação de onde eu vou colocar o meu tecido, tá? Aqui eu coloquei um tecido um pouco maior, mas você pode cortar ele um pouquinho só maior do que você precisa e colocar na parte da costura agora. Você vai costurar aqui, vai tomando cuidado, você pode pôr fita, tá? Eu não vou pôr fita que eu tô gravando, então eu prefiro ir analisando. Por quê? Porque depois dessa linha de costura aqui, a gente vai fazer os recortes para que ele faça o acabamento, tá? E aí, a parte de bordadeira da nossa capa já está quase que completa. Pronto, agora eu vou recortar para depois fazermos o acabamento, tá? Recortes realizados, e eu deixei a parte de baixo aqui para me ajudar. Agora vamos pro ponto cheio. E aí eu vou gravar um pedacinho aqui e depois eu pauso, mostro depois de pronto. E agora a gente vai trabalhar a parte de 5 centímetros aqui
de espessura, tá? Eu já fiz a minha tag, que é o meu fecho, vai ser o diferencial aqui. Eu vou decidir aqui se eu vou colocar a aba pra frente ou pra trás, talvez essa eu faça assim, que não tem nenhuma, tá? Ou não, porque como ela ficou uma aba longa pra essa peça, pode ser que eu faça de trás pra frente aqui, e aí é uma decisão que eu vou tomar depois. Dá pra fazer já agora? Dá, mas eu gosto de colocar a aba no final. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou decidir como que vai ser a minha parte interna. Eu já sei que eu vou ter que ter um forro aqui, eu posso pregar o forro, inclusive, já, porque eu vou fazer no viés. Tá vendo? Eu vou cortar um pedacinho de 37 por 26 e vou costurar aqui, já deixando o forro pronto para depois trabalhar as abas. Eu acabei de fixar aqui o forro, ó, pra gente trabalhar ele. E o que eu vim dizer aqui agora, ó. No caso do tecido, ele sempre vai ficar mais curto aqui na parte lateral do que no meio, porque o tecido tem um certo encolhimento. Então, na hora de refilar, por isso que eu falo para deixar um pouco maior as partes, na hora de refilar a parte de baixo e a parte de cima, é interessante vocês se atentarem ao meio. Não cortar esse pontinho que inicia aqui, deixa maiorzinho, não vai interferir no seu trabalho, vai ficar escondido, mas recortar ele abaixo, alguns milímetros abaixo aí do ponto cheio, tá bom? Ó, dos dois lados. Você vai ganhar um pouquinho de margem aí pra sua peça e também não vai cortar e estragar o seu bordado, tá bom? Isso é uma diquinha aí, só de corte mesmo, para que o seu trabalho fique impecável. Então, vamos para os materiais, e aqui, só frisando, que você vai fazer a parte interna como você desejar. Eu tô dando uma sugestão, pensando numa peça, que a princípio eu pensei em arredondar aqui, agora eu já tô repensando se eu vou arredondar ou não, tá? Talvez eu não arredonde para mostrar para vocês depois a aplicação do viés com o canto aqui bem acabadinho, tá bom? Então, vamos lá. A proposta da minha peça seria essa. Eu vou explicar e depois eu falo as medidas, tá? Eu vou fazer essa parte da frente com a aba pra trás, tá? Então, eu vou pregar a minha aba aqui, bem no meio, e virar pra trás. Essa é a primeira proposta. A segunda, a parte interna. A parte interna, eu quero essa peça para um porta-documentos ou um porta-passaporte para família, não unitário, tá? Então, nessa proposta, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolso transparente aqui para os passaportes, no caso, dois. Daria até para fazer com quatro, mas eu vou fazer só com dois. E a parte de lá, um bolso transparente com zíper. Além das duas abas internas, que vão ser maiores, para colocar documentos, ou se quiser carregar um livro junto, também é possível, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu cortei um plástico para os passaportes aqui um pouco maior. E aí, a minha medida aqui, eu cortei com 27, porque aqui tá com 25,5, se eu não me engano. E aí, vocês meçam a de vocês, porque no corte também dá diferença, tá? Então, aqui eu tenho um plástico no tamanho de 27 por 11, tá? Levando em conta que o passaporte tem 12,5 centímetros, era pra ele ficar um pouquinho só pra cima. Então, esse tem 27 por 11. E o daqui, ó, eu cortei com, acho que foi 14. Peraí, deixa eu ver. Mas aqui a gente vai ajustar depois, tá? 27 por 15, porque eu já tinha um pedacinho, pode ver que ele não tá retinho, somente a parte interna. Então, aqui, você vai fazer o bolso do tamanho que você quer, levando em conta que é melhor fazer um pouco menor que a aba, tá? Como a minha aba vai ter 14 centímetros, então eu vou fazer ele com talvez 13. Mas eu vou montar e vocês vão entender. Então, 27, corta um pouco maior para refilar e você decide o tamanho do seu bolso aí. E eu vou fazer com 13 de largura para acompanhar meu bolso. Para as lapelas aí, que pode servir também como um porta-livro, eu cortei dois tamanhos de tecido, no tamanho de 27 por 28, porque ele vai ficar dobrado, né? Ele vai ficar nesse formato aqui. E eu vou aplicar um viés aqui para poder fazer a aba de cá. A aba de lá, ela não vai ser dupla. Eu cortei duplo, mas não vai ser duplo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou estruturar no TNT, que eu cortei abas, tá? Dois tamanhos de 28 por 27, porque eu vou ter uma aba de 14, tá? E cortei um pedaço de TNT, aqui é o 80, para colocar aqui como estruturador. Melhor se você tiver uma entretela de colarinho, e aí você passa ferro aqui e já adere essa parte antes de fazer a finalização,
tá? Então, é uma para cada lado, e aí a gente vai para os nossos, pro nosso passo a passo. Além de, eu cortei, você pode fazer 4 tiras de 27 centímetros de 5 por 27, tá? Eu tinha mais aqui, então eu cortei maior, que eu não sabia quanto que eu ia usar, pra fazer os acabamentos aí nas abas. Enquanto eu tô preparando aqui, que eu tô colocando a linha dourada aqui na minha máquina, tá? Que eu tô usando a linha Ricamari de bordado 2169 para fazer essa peça que combina bem essa cor, tá? Sobre o viés aí que eu vou utilizar, né? Porque ainda não sei qual é a cor de viés que eu vou pôr na borda, tendo em vista que eu não, não ia fazer ela no viés, ia fazendo virado, tanto é que eu vou mostrar pra vocês quando essa parte interna estiver pronta, as duas possibilidades, tá bom? Então, enquanto eu tô aqui passando a minha linha, eu vou explicar aí que o viés ainda vou decidir qual que eu vou colocar aqui. E por enquanto a gente vai começar pelos bolsos, tá? Os bolsos aí de plástico. Aqui eu tô usando plástico translúcido, mas você pode usar o plástico cristal aí. 20, 30, vai depender do que você quer aí, na proposta da sua peça. Aqui no plástico do porta-cartões, aliás, do porta-passaporte, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar aqui o nosso falso viés, tá? Nossa tira de 5 por 27, na minha vai sobrar um pouquinho. Por quê? Pra gente fazer aqui o nosso ponto de acabamento aqui pra... Tem que ser bem bonito esse ponto, tá? Então, detalhe, parte lisa do nosso plástico translúcido pra baixo e a parte mais rústica aqui, ó, pra cima. Mas eu não gosto. Pode pôr invertido, isso não é uma regra, tá bom? Eu prefiro a parte lisa pra que o documento fique ali. Agora, se você quer que o documento não escorregue, aí faz inverso aí. Posicionei aqui o meu plástico, tá? Junto com o meu falso viés. E aí, com a parte interna aqui, ó, deixa eu ver se consigo mostrar. Esse aqui, ó, vai ser o meu guia, tá? Eu vou passar ele por aqui pra poder deixar bem na bordinha aqui e ainda prender os dois lados, tá? O meu ponto é o número 4, tá? Tamanho do ponto. E aí, aqui eu vou dando uma leve tensionada só pra ajustar. Porque nesse caso aqui, é só um bolso. Então, eu só preciso dar um acabamentozinho aqui pra ele, pra depois a gente fixar no outro bolso antes de colocar lá na nossa peça, tá? Vou passar um pouquinho, eita, e vou dar meu retrocesso, porque essas bordas aqui depois elas vão sair, tá? Lógico que depois eu vou medir bem aqui no centro e passar uma linha de costura aqui ainda lá pra fixar na minha outra peça, tá? Mas esse aqui é o bolso do porta-passaporte. Agora aqui eu vou explicar como eu vou fazer, mas pra quem acha que não vai conseguir fazer assim somente no formato que eu tô fazendo, dá pra você colocar uma fita dupla face aqui no zíper e acoplar ela aqui, lembrando sempre de não puxar muito, mas esconder, tá? Na parte de cima. Então, coloca na bordinha aí, porque a gente vai passar a primeira costura aqui, fazendo alinhamento com a parte de fora, pra depois vir com o pé de zíper e colocar aqui, tá bom? Eu faço primeiro essa parte pra utilizar esse calcador, mas depois eu troco e faço o rebatimento aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já vai pregar o zíper e pregar o falso viés. E o meu zíper aqui, ó, eu corto um pouco maior, tá? E depois eu venho colocando o cursor. Caso você não tenha muita habilidade em trabalhar desse formato aqui, para que ele fique preso, coloca uma fitinha dupla face aqui no zíper pra aderir aí no seu viés e ele não fugir, tá? Mas também dá pra fazer desse formato aqui, ó. Tá vendo? Eu dobrei pra cá pra visualizar o zíper na parte de baixo e poder pregando. Então, o que que eu faço? Eu dou uma tensionada aqui, ó, e vou seguindo o meu caminho aqui, ó, tá? Aí, eu venho de novo com a peça, vou tirar o prendedor e vou colocar bem rente aqui, dando uma tensionadinha. E a gente continua o processo aqui. É devagar? É. Por quê? Porque acabamento vai ficar à vista. Então, a gente tem que fazer uma peça bonita, com detalhes. Então, a gente vai puxar mais um pouquinho e costurar. Junta aqui, para não escapar do plástico também. Dá uma tensionada no zíper embaixo e continuamos.
Finalizei aqui, dou meu retrocesso, vou tirar da máquina. E aí, agora eu vou trocar meu calcador pro calcador de zíper. E aí é opcional, você pode vir com esse calcador aqui, mas ele vai ficar muito na borda. E eu gosto de prender bem para que o carrinho do zíper aqui depois não enrosque, tá bom? Então, eu vou trocar e volto pra mostrar. Calcador trocado, tá até levantado aqui que eu vou mostrar. Eu coloco ele bem próximo mesmo aqui, ó, da cremalheira. Bem próximo, encostado aqui, ó. Não sei se dá pra ver nesse vídeo, mas é só pra vocês terem uma ideia. Então, aí eu começo aqui, ó, e eu vou... Aqui eu já tenho mais liberdade pra ir, por quê? Porque meu zíper já tá fixo, né? Então, olha só, olha como fica bonito. E aí, agora aqui, a gente vai fixar na aba. Só que a aba, como é uma aba de tecido, ela não tem um estruturador muito firme, só o TNT. Então, a gente vai tomar um certo cuidado aqui para fazer esse processo. A gente agora aqui vai fazer a parte da aba que vai o zíper, tá? E se você usar a entretela de colarinho nessa parte, você já vai aderir ali no ferro e já vai trazer ela aqui. Eu aqui tô fazendo no passo a passo, tô usando TNT. Era pra ter passado aqui, mas para agilizar o processo, eu vou direto. O que é interessante você fazer se você não tiver muita segurança aí na costura. Você une as partes aqui na borda, que vai ficar pro lado de fora, que a gente vai refilar, tá? A gente só vai fazer essa costurinha de segurança aqui mesmo, tá? Só pra refilar. Porque aqui, ó, ficou até um pouco torto. Porque aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso zíper aqui bem na borda, tá vendo? Bem na bordinha aqui, ó. Nós vamos passar uma costurinha aqui de segurança pra ficar rente com o nosso bolso, tá? E o acabamento aqui vai ficar por conta do viés. Então, eu vou costurar meu zíper aqui. E aí, não precisa ser tão na beirada, tá? Não esqueçam de dar tensionada que você deu na parte do bolso ali. É pequena, mas tem que ter. Pra não abaular. Ó. E traz isso bem deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Bem na parte da borda da nossa capa, da nossa aba interna. Pronto. E aí, agora vem a parte do viés. E aqui, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do bolso de plástico, tá? Eu vou trazer aqui, e aí aqui, a única diferença, você vai juntar bem aqui essa parte, bem próxima. Quem gosta de pregar o viés e rebater também pode, tá? Mas aqui é um facilitador, trabalhar com esse aqui. Ah, eu não consigo fazer assim com clipes, coloca a fita crepe. Eu até podia colocar a fita crepe aqui, mas como eu não separei ela, vamos direto com a parte de encaixe, tá? Então, eu venho com os encaixes e com as minhas presilhas. E aí, você pode abrir, colocar como se fosse um sanduíche e fixar com a presilha, tá? E aí, aqui, a gente vai costurar com o pé de zíper bem rente aqui, pra dar o acabamento que a gente precisa. E depois a gente vai fazer... Aí, eu já gosto de voltar pro outro calcador pra fazer o da beiradinha aqui, tá? Pra não ficar torto. O do zíper é bom pra que a gente possa trazer bem próximo a cremalheira. Mas eu gosto da borda fazer com o pé da máquina normal. Então, a gente vai... E aí, nesse caso aqui, vai tensionando o viés, né? Pra que ele fique firme e não fique fofo, assim, ó, tá? Então, você puxa. Se quiser utilizar uma ferramenta de costura aí, como é o agulhão, pode. Eu vou segurar nos dedos aqui mesmo, porque senão vocês não vão visualizar. E é isso. Vamos ver se do outro lado ficou preso. Olha só, ficou bem na beiradinha, tá? E aí, agora eu vou trocar meu calcador pra fazer essa linha de costura aqui, pra que ele não fique assim, pra que ele fique firme, tá? Não sei se tá vendo. Aí, da mesma forma que eu utilizei nesse lado aqui, o lado de cá, agora eu vou usar o lado de cá. Então, eu vou usar a margem do meu pé calcador na parte interna aqui pra fazer essa parte, tá? Então, vamos só
dar um retrocesso pra linha não fugir. E retrocesso final aqui. Eu acabei meio que costurando aqui, tá? Pedacinho só, pra ele não fugir de onde eu quero. E aí, agora aqui, eu vou querer o meu cursor de baixo pra cima, tá? Ele vai abrir de cima pra baixo, de baixo pra cima. Então, eu vou virar aqui ao contrário, só pra mostrar aqui como vai ficar, tá? Eu abro, eu tenho a opção de cortar uma borda e fazer ela um pouquinho menor aqui, só pra facilitar o entrar do zíper. O meu zíper tá fechado, vejam, porque ele não pode sair muito disso, né? Deixa eu abrir aqui. Então, aí aqui, ó. Primeiro lado de cá. Aí, eu já venho com o lado de cá. Visualizo aqui, ó, se tá correto, tá? Os dois encaixes. Aí, eu vou dar uma empurradinha. Ouvir o cliquezinho. Pronto, meu cursor está colocado. Se por um acaso ficar baulado aqui errado, passa todo o zíper e passa de novo aqui, até você ajustar, tá bom? Meu, deu certo da primeira vez, parece que não, mas o fato dele estar costurado aqui também ajuda, tá? Então, agora vamos para pregar a peça ali na máquina de costura. Deixa eu mostrar aqui uma coisa, ó. Minha marcação tá aqui. Minha régua 14, então é a partir do risquinho. Então, eu vou colocar bem rente ao começo aqui. Vou fixar, você pode usar um prendedorzinho aí, mas eu vou só fazer uma costura de segurança aqui, tá? E aí, bem na beiradinha, eu vou fixar minha peça aqui, ó, tá bom? Foi bem na beiradinha mesmo. E aí, agora eu vou fazer do outro lado, ó. A mesma coisa, ó, vou pôr bem de cima pra baixo, ó, aqui. Estica aqui a sua peça pra que não fique abaulada. E aí, a gente vai costurar novamente. Abaixa a agulha, para que não saia do lugar, já que aqui tem uma marcação que não vai poder ficar torta, né, em relação ao que a gente já fez. Então, dá um retrocesso e pronto, temos a nossa peça. Aí, agora sim, aqui, a gente já pode... Opa, peraí que não cortou. Aqui, no caso, a gente vai costurar toda a borda desse jeito aqui, ó, tá? Segurando a parte de baixo e costurando aqui na parte superior, para que dê tudo certo aí com o nosso bolso, tá bom? Agora que já tá tudo certinho, o que que eu vou tomar o cuidado de... E aqui não precisa ser um ponto muito apertado, porque a gente ainda vai ter mais uma costura aqui que é a do viés, tá? Então, a gente vai só fazer essa costurinha de segurança, mantendo a parte de baixo reta. E aí, depois, sim, pode refilar essa parte que sobra. E aí, a gente vai fazer o bolso do outro lado. Prontinho. Tenho a minha peça aqui toda pregada. E agora, eu vou refilar aí pela parte de trás, tá? Bora cortar. E aí, aqui eu vou respeitar a margem da minha parte de fora, tá? Porque senão fica difícil manter o padrão aí do tamanho, porque a gente corta maior justamente para refilar a parte interna, tá? A parte externa, a gente preserva para que a interna seja maior e a gente possa fazer esses recortes rentes aqui e não ficar torto. Vou finalizar esse corte aqui, ó. E vamos trabalhar o lado do passaporte, ou do documento. Olha só que coisinha mais linda ficou, tá vendo? Aqui agora, para fazer esse bolso, o que que eu preciso
O que eu preciso fazer primeiro? Eu primeiro preciso fazer todo o processo da aba que foi feita do outro lado, tá? Com exceção do zíper. Eu vou juntar as partes, fazer aquela costurinha de segurança para manter os dois lados lá com o meu TNT por dentro e começar a fazer as medidas aqui. Já coloquei aqui, ó, o meu viés, tá? Na minha aba. E eu vou aqui, costurar como eu fiz nos plásticos, tá? Pra quem gosta de costurar o viés e rebater, normal. Pode ser feito dessa forma também. Eu só tô explicando aqui da forma que você consegue fazer, inclusive, se fosse sintético, tá? Mas tem outras técnicas aí também que podem ser usadas. Então, não tem certo e errado, tá? O que tem é um jeito de fazer. E aí, você vai testar, ver se você consegue aí, gosta do processo dessa forma de fazer ou não. A gente precisa aprender técnicas, testar os meios para achar o nosso jeito, correto? Então, bora aprender mais técnicas e jeitos diferenciados de se fazer a mesma peça. Temos aqui a parte superior da nossa aba, que eu já vou aproveitar aqui usando a parte interna ali do meu calcador para traçar aqui o meu pesponto na beiradinha, certo? E vou fazer, já vou recortar aqui, ó. E já vou fazer também a parte do bolso, que eu já tinha até medido aqui, ó. Fazer o mesmo trabalho. Lembrando sempre que eu pus a parte rústica pra cima, tá? Então, e aqui eu vou dar uma costuradinha assim e... Com plástico, com sintético, a gente tem que tomar bastante cuidado para não ter erro aqui, senão a gente acaba fragilizando o nosso material. Já tinha dividido aqui no meio, vou dividir essa parte também. Vou aqui fazer a união das partes aqui e riscar, como eu giz aqui, essa parte do meio. Prontinho. E aí, aqui, agora a gente vai fazer a medição como eu quero lá na peça, tá? Porque se eu colocar aqui, ó, vai dar errado, porque a parte de baixo aqui ainda não tá certa. Então, eu vou ter que subir aqui, eu vou ter que medir o quanto eu quero ali. E aí, se eu colocar a minha peça aqui, ó, cadê? Lembra que a gente fez a medida lá dos 14 centímetros, que é aqui, ó, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com essa peça, vou prender aqui só pra ter uma noção. Eu vou achar meu meio aqui também, tá? Vou achar meu meio aqui pra fazer o meio correto aqui, embora esse meio aqui, ele tem que bater com esse. Porque aqui a gente vai fazer uma linha de costura pra dividir esses dois bolsos plásticos. E aqui depois não tem tanto problema se você subir ou descer, tá? Mas o que tem que ter é exatamente onde a gente fez a marcação pra ficar exatamente igual ao outro lado, tá bom? Esse é o que tem que ser. E senão fica diferente da parte de lá. Então, aqui a gente vai fazer um preso aqui só pra gente ver onde que a gente vai colocar o bolso plástico, tá? E aí, aqui é só pra não sair mesmo. Aí, eu olhando aqui pela parte de trás, ó, ele tem uma sobrinha. Então, eu posso sim trazer essa peça, vamos medir agora. Pregar ela, deixa eu tirar a parte de lá, senão a gente não consegue. Eu posso trazer essa peça a 3 centímetros, tá? Vou fazer uma marcação aqui de 3 centímetros da borda aqui, ó. Da borda do meu viés até onde eu quero pregar o meu bolso plástico. Então, 3 centímetros. Vou fazer as marcações. E aí, eu posso, inclusive, tirar daqui, porque a gente vai trabalhar só bolso primeiramente. Então, vamos riscar aqui os nossos 3 centímetros a partir do nosso viés. E aqui eu tô usando giz, mas vocês podem usar a canetinha fantasminha, tá? E pronto. Nesse caso, a minha marcação vai ser daqui pra baixo, tá? Porque eu risquei 3 centímetros daqui, então eu vou colocar exatamente tampando a minha marcação. Mas eu vou primeiro alinhar com essa marcação aqui. E pra alinhar, agora vem um truque, tá? A gente vem com a nossa régua, que eu vou colocar assim, deixa eu ver se eu posiciono aqui melhor. A gente vem com a nossa régua aqui na marcação central. E aí, eu alinho a linha da régua com o meu viés. Por que que eu tô fazendo isso? Porque como o bolso é plástico, a gente vai costurar em cima da linha, a partir do viés, tá?
Não desse viés de baixo, só o viés de cima. Peraí que eu já vou mostrar aqui como. E, opa, eu vou colocar essa parte aqui em cima, tá vendo? Aqui, e tampando a minha marcação do giz. Então, é meio marcando e a marcação aqui em cima do gizinho. Então, eu já vou vir aqui, ó, e pregar. Peraí que eu vou mostrar aqui. Aí, eu já vou pregar essa parte. Preguei. Agora, eu vou organizar essa de cá. O meio tá certo e aqui também. Dou uma leve tensionada aqui, para que esse plástico não fique abaulado. Pronto. Agora, para fazer a costura central, tem outro recurso aqui. Vamos lá. Que outro recurso seria esse, ó? Eu tô segurando a minha linha de cima e eu vou buscar a linha de baixo, tá? Porque eu quero puxar ela pra cima aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, as duas linhas estão longas e compridas. Por quê? Porque eu vou começar de cima pra baixo e eu não vou dar remate aqui, tá? Eu não vou fazer um retrocesso. Eu vou fazer um retrocesso, mas eu não vou arrematar. Eu vou baixar a minha linha, a minha agulha, exatamente em cima da marcação que eu fiz. E aí, eu vou segurar essa linha aqui. E vou dar meus pontinhos, que tá no 4, tá? Pra ficar esse ponto bonito aí. Segurei. Eu vou voltar nos 3 pontos que eu vim. E vou fazer isso pelo menos umas 2 vezes, tá? Fui 2 vezes. Aí, agora, daqui pra frente, a gente vai costurar normalmente. Aqui embaixo, eu posso sim dar um retrocesso. Por quê? Porque essa parte aqui depois, ela vai acabar sendo costurada e ela vai finalizar. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Pode ver que fica meio bololô aqui, mas é porque eu vou puxar essa parte, tá? Vou puxar, olha só. Eu puxei a parte da frente. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou amarrar. Não sei se tá claro, mas eu vou amarrar aqui, ó. Vou amarrar dar um nozinho triplo aqui, cortar e selar com isqueiro, tá? A linha é de bordar, então, todas as vezes que você fizer um arremate que fique assim, é bom selar com isqueiro. Pronto, amarrado, cortado, opa, cortado. E aí, eu vou pegar o isqueiro pra fazer a selagem. Deixa eu tirar a câmera de cima, por aqui. Pronto, prontinho. E aí, agora a gente vai fazer a fixação da nossa peça. Agora, a gente tá aqui, e lembra que eu falei que tinha que marcar aqui, mas naquele momento eu não precisava? Agora é a hora de marcar. Por quê? Porque a gente vai centralizar junto com essa linha aqui. E aí, aqui, ó, eu reforcei para que vocês conseguissem visualizar. Não sei se dá pra ver, mas eu vou vir nesse aqui. Eu vou pôr um alfinete, por quê? Nesse caso eu posso, porque é tecido. Porque ele tem essa parte mais grossa aqui, mais na borda, que eu vou refilar só depois, então, nesse momento não é interessante eu cortá-lo. E vou fazer o mesmo aqui, ó, tá vendo que o meu risco na régua tá certinho? E tá certinho com o meio aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar outro alfinete. E aí, sim, a gente vai costurar primeiro aqui, depois aqui, e depois viramos pro outro lado e fazemos a nossa peça. E aí, aqui, depois só vai faltar o nosso viés. E aí, prendemos aqui, vamos virar desse lado e passar a costurinha de segurança por toda a borda. E aí, nós temos a nossa capa, só que tá faltando uma coisa aqui, né? Tá faltando a aba. E aí, a aba de fechamento. E aí, nesse caso que ele vai ser feito com viés, deixa eu ver se eu consigo levantar um pouquinho mais. Eu posso, sim, acoplar, né, a minha aba e depois colocar o botão, porque eu vou fazer o fechamento pelo balancinho, eu consigo aqui. Mas, digamos que você quisesse colocar embutido esse botão, já teríamos que ter colocado ela e ter feito todo o processo de fixação do botão antes de pôr o forro. E aí, fica fácil, porque
esqueceu e quer fazer, é só abrir a lateral aqui e fazer a fixação, né? No caso aqui, ó, fazer a fixação e depois fechar novamente. Agora, a pergunta que fizeram lá se fosse no virado. Se fosse no virado, eu teria que ter construído toda essa parte interna fora da minha peça principal, da parte de fora. Por quê? Porque eu viria com essa peça aqui, direito com direito, tá? Esse aqui, tombado pra baixo, e feito uma costura toda em volta, deixando somente essa parte do meio aqui aberta pra gente fazer o desvire. No caso do plástico, ficaria um pouco duro, né? Porque é uma parte pequena aqui, ó, pra virar. Tem apenas tem uns 4 dedinhos aqui, ó. Dá pra virar, dá. Mas nesse caso, a gente aquece com o secador. Fique mais maleável e consiga passar por essa parte. Eu não gosto muito de, quando eu ponho plástico, fazer no virado. Eu prefiro quando é no tecido. No plástico, eu gosto de fazer com viés, que é o que a gente vai fazer depois. E aí, eu vou prender essa parte aqui e já vim pregando a minha aba, que não vai ficar tudo isso aqui não, isso aqui é só corte, a gente vai entrar mais ou menos um tanto assim, e fazer a fixação. Eu virei minha câmera aqui para mostrar agora que eu fiz a marcação do meio. Nesse caso, eu quero fechar a minha aba para a parte de trás, tá? Mas o processo é feito da mesma forma de qualquer um dos lados. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pregar a minha aba aqui, ó, tá? Eu vou trazer bem no meio da marcação, eu marquei aqui, mas marquei aqui também. Então, eu vou vir aqui, ó. E aí, agora, o detalhe, tá? Eu vou colocar um clips aqui e outro clips aqui. Por quê? Porque eu vou puxar até mais pra baixo e aqui mais pra cima. Por quê? Porque eu vou costurar bem na beiradinha, tá? Pode até ser pé de máquina, mas eu gosto de vir com pé de máquina com viés. Então, eu vou costurar bem na beiradinha, do meio pra fora. Depois, eu vou virar pro outro lado e fazer do meio pra fora, tá bom? E aí, a gente vai costurar desse jeito, ó. Daqui, eu posso até dar um retrocesso, mas eu vou fazer na beiradinha e vou dar retrocesso aqui nessa borda. A minha linha, tá? Então, é daqui pra cá, e aí eu vou virar e fazer daqui pra lá. E aí, viramos a peça, unimos aqui e costuramos dando um retrocesso na borda. Prontinho. Agora, o nosso acabamento é o quê? Aplicar o viés. E aí, o viés aqui nesse caso, pode ser até faixas, porque é quadrado. Mas eu ainda prefiro o viés, tá? Então, como que eu vou fazer a minha aplicação? Pelo lado de dentro, primeiro eu vou deixar, eu começo pelo meio, mas eu vou deixar um pedaço um pouquinho maior aqui. E aí, sim, eu vou prender aqui, mas eu não vou começar a costurar ali. Eu vou começar a costurar aqui. Eu gosto de fazer primeiro uma costura bem na borda, para depois fazer a minha costura mesmo do viés, tá? Eu vou mostrar como que eu gosto de fazer, mas aí depois a gente vai partir pra parte do... Peraí que tá bem em cima do zíper. Aí, essa costurinha que eu faço aqui, ela pode ser num ponto mais largo, tá? E aí, você não puxa o viés, você costura simplesmente, tá? E vem até o cantinho aqui. E aí, eu tiro pra fazer a dobradura, tá? Mas aqui, ó, eu vou fazer a dobradura como se fosse pregar o viés. Eu prendo essa parte ali, prendo aqui com clipes e continuo na beiradinha. Só que aqui eu vou fazer direto, e eu faço isso por toda a volta, pra depois vir fazendo essa parte aqui, ó, de pregar o viés, tá? Então, eu vou fazer um pé de zíper, baseado aqui com a minha lateral. E aí, aqui, ó, pra quem não consegue fazer só no visual, tem uma dica. Vinca o cantinho, porque você vai vir com a costura até o vinco, vai arrematar e fazer a dobradura e começar do outro lado. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, vou dar um retrocesso. Aí, eu venho costurando e paro aqui. E agora, como que eu vou fazer? Vou fazer a dobra num ângulo aqui de 45 graus, pra ficar reta essa parte aqui, ó. Eu vou virar, vocês vão conseguir entender. Ela vai ter que, essa parte do viés, ser uma continuação da minha peça aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar melhor. Aqui, ó. Tá torto, mas eu vou fazer a continuação. Aí, eu vou dobrar essa parte aqui, ó, pra ficar exatamente
exatamente rente com a minha lateral. Só que eu vou começar a costurar, ó, a partir do vinco, tá? Então, eu vou descer a minha agulha aqui, ó. Vou dar um retrocesso ali inicial, tá? Vou fazer 3 pontinhos, volto 3 e vamos fazer toda a volta. E isso a gente vai fazer nos 4 lados, tá? E aí, eu volto aqui depois. Eu vou fazer mais um lado, para vocês visualizarem bem aqui, ó. O ângulo de 45 graus, que fique reto com essa parte aqui, tá? Ele tem que ficar reto, porque senão não dá certo. Não vai ficar bem acabadinho. Vinquei. E eu venho com a minha costura até o limite. Opa! Escapou, tá? E aí, eu vou virar na minha peça. Venho aqui, ó, faço essa dobradura. E vinco aqui, ó, que é onde a minha agulha vai descer, tá? Bem no limite aqui da costura. Desceu a agulha. Vamos... 3 pontinhos para trás, 3 para frente. E vamos. Na hora de fechar, ali dos encontros, eu volto. Aqui, ó, onde eu tinha prendido, eu vou mais ou menos centralizar aqui, ó, e vou vincar essa... Tem um pouco de sombra aqui hoje, que a luz eu tô contra, mas vamos lá. Eu vou vincar essa parte. Se você quiser, pode até riscar com uma caneta fantasminha aqui. E a parte que veio, que eu costurei de lá pra cá, ó, eu trago. Esse aqui tá esticado. Vou botar de novo o meu prendedor aqui pra ele não fugir do lugar. Aí, eu trago aquele lá. Quando tiver faltando de 1 a 2 milímetros aqui pra encostar no que já tá aqui, ó, tá vendo? Deixa um vãozinho. Eu pego e vinco esse aqui também, tá? Vinco. E aí, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse vincado, vou dobrar minha peça, esse vincado aqui com esse vincado, tá? E vamos passar uma costurinha aqui com um ponto mais fechadinho, tá? Eu vou até colocar esse aqui pra não fugir, ó. E vou ali pra máquina, eu corto depois, tá? Que dê certo. Eu vou colocar no ponto 2, bem fechadinho. Deixa eu ver. E vou costurar no vinco, tá? No vinco que eu tô visualizando aqui, eu acho que vocês não estão vendo, mas é bem em cima do vinco, tá? E aí, eu vou costurar. Eu tiro o meu prendedor aqui e organizo aqui. E agora, a gente vai testar. Vou puxar aqui de novo. Vou abrir a minha peça. E olha só. Ficou certinho. Aí, eu vou fazer um corte aqui. Como se fosse o meu viés, né? Tradicional aqui, ó. Cortei. Peraí. E vamos finalizar a costura. E vamos finalizar a costura. Vou mudar aqui a câmera. Deixa eu ver. Abro a minha costura aqui. E continuo da onde parei, finalizando o meu viés. Prontinho. Aí, estamos aqui com todo o viés pregado. E agora, eu vou mudar aqui, que eu vou mudar a câmera pra mostrar como vai ser a dobra. Vamos ver se aqui a gente consegue visualizar sem sombra. Peraí que eu vou tirar da máquina. Vou trazer mais pra dentro. Vamos lá. Aqui, essa parte é a parte mais, digamos assim, que tem que ter paciência a fazer. Porque viés é paciência em todos os sentidos. Na hora de pregar, na hora de virar e na hora de prestar bastante atenção aqui. Para que não fique, né, na hora da costura, não fique fora do próprio viés, tá? Então, vamos lá. A gente vai virar todos os 4 cantos.
todos eles, pra poder fazer a vira. E aí, aqui, esse viés, ele tem 3,5, tá? Então, eu faço a vira aqui, ó, e dobro, deixando aproximadamente 1 milímetro tampando a minha linha de costura, tá? E aí, sim, você vai ter o viés costurando aqui depois e não saindo fora lá do nosso viés do outro lado. E aí, sim, vamos colocar todas as voltas aqui, ó, os prendedorzinhos, tá? Como ficar com o canto? Porque como vocês podem visualizar, ó, o canto do lado do avesso ficou dessa forma. E o canto em cima tem que ficar igual. A minha máquina vai vir de lá pra cá. Então, é interessante que a parte da lateral fique por baixo da parte de cima, tá? Então, eu vou fazer primeiro a lateral aqui, pra depois fazer ali naquela parte. Então, eu vou dobrar. E dobrar de novo aqui. E vou prendendo com os meus clipes. E não tenha economia com eles, tá? E aí, aqui na lateral a mesma coisa, só que ela tem um detalhe. Você vai vir trazendo o seu viés, e aí aqui temos que ter um ângulo reto, aqui, ó, nessa parte reto, e lá os meus 45 graus. Por quê? Eu vou prender aqui, ó, pra não escapar, e eu vou fazer o mesmo aqui em cima, só que eu vou dobrando por cima desse. Então, eu puxo aqui, ó, o cantinho, vinca bem aí, e aí puxo esse cantinho aqui, pra que ele fique cobrindo aqui a minha costura do viés, tá? E aí, o canto vai ficar desse formato aqui, ó. Tem dificuldade de fazer isso com a mão? Pode fazer com fita dupla face, tá? Ó, vou mostrar. E aí, eu venho e travo aqui, e aí sim eu posso finalizar aqui, ó. Ainda não cortei as linhas, né? Porque estamos fazendo todo o processo aqui, inclusive tem uma linha a mais aqui. E aí, eu venho, dobro e cubro a minha linha de costura do viés, tá? Tem que tirar essas daqui. Do arremate. E aí, vamos até fazer toda a volta. E aí, nesse caso, vou parar de novo o nosso vídeo e volto quando tiver tudinho dobrado. Pra vocês não vai demorar nada, não. Mas, até que eu termine aqui, eu mostro pra vocês na continuação. Olha só. E é dessa forma que tem que ficar, tá? E aí, agora eu vou levar pra máquina com ponto de 3,5. 3,5 a 4, eu acho que eu vou no 3,5 mesmo. E vamos fazer toda a volta. Posicionamento, como eu disse, usando a margem interna aqui do lado do pé calcador, tá? Desse lado, a margem interna. Aqui no canto, você vem, calca, vira e continuamos o processo da margem, tá? E agora aqui, ó, você pode dar o acabamento puxando pra trás, ou simplesmente finalizando aqui, fazendo a nossa peça, tá? E aí, a parte interna, bonita, toda feita. E agora, nós vamos colocar o botão, tá? Aí, eu vou gravar e finalizar a nossa peça. Olha só como ficou muito bonito. E se você fizer bem certinho aqui, dá certo o ponto ficar
bem em cima do outro lado, tá? Agora aqui vou colocar botões com duplo rebite, ou seja, você coloca com alicate ou no balancinho. Esse é um botão imã duplo rebite de 14, número 14, tá? É o menor. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a marcação central aqui na nossa aba, marcar com gizinho ali para poder saber onde vamos furar. E aí, aqui você vai centralizar e colocar como você acha melhor, desde que não pegue o acabamento em ponto cheio, tá? Fiz a minha marcação, vou fazer essa furação no meu balancinho, tá? Eu tenho um alicate para furar, mas eu vou colocar aqui no meu balancinho, eu tenho um furador ali, tá? E é com esse furador que eu vou fazer os furos do botão. Então, eu vou centralizar ali e fazer a furação. A parte que vem aqui é a parte mais fininha, essa que tem um pininho para encaixe, tá? E aí, a gente encaixa aqui com o pino voltado para fora, para mim colocar o acabamento, para que depois eu troque ali pela minha matriz de botão imã. Aqui agora eu vou fechar a minha aba ali, mas eu vou deixar uma certa folga, não vou fechar ela justa, porque eu tenho que pensar, ó, um dedo, tá? Eu tenho que pensar de que possa ter mais coisas dentro dessa capa que vão precisar de espaço. Então, eu vou fazer a marcação assim, ó, vou passar esse giz aqui no meu pino do botão, para poder alinhar bem a minha capa e dar uma carimbada ali com o pozinho do giz. Marquei bem, visualizar ali, para poder furar. Aqui eu já tô com o meu balancinho para furar, mas eu resolvi aqui para que vocês vissem, riscar com lápis, ó. Agora a marcação ficou mais nítida. Eu vou ter o cuidado de tirar toda a parte da aba e deixar somente com o forro, para que ela não participe da furação. Agora sim, a gente vai pegar outra parte do botão e colocar o fechinho do lado de dentro e a parte de encaixe do lado de fora. E aí sim, vamos trocar a nossa matriz e fazer o fechamento desse botão. Agora, vamos fechar o lado de dentro, tomando cuidado ali para não amassar muito o botão, aliás, para não amassar ele, mas para também não prender o tecido e estragar os bolsos. Finalizando, vamos testar o nosso botão, tudo ok, peça finalizada, realizada com sucesso. E aí, gostou? Então, deixa seu comentário, se ficou com dúvidas, deixa aí também pra gente responder depois. E quando fizer, é só marcar a gente lá no nosso perfil do Instagram que a gente reposta a sua peça.